Nós estamos então no Jornal da Tarde recebendo Tobias Vieiro, que é coordenador da CETOC do CBH Paracatu, e ele vai contar um pouquinho a respeito de como que anda a situação da Copasa no município com a visão, com as informações do CBH Paracatu através do CETOC no caso. E a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje para você, ouvinte de Paracatu, da cidade de Paracatu e também da zona rural ali na região do Santa Isabel, para saber como é que está então essa situação da captação de água, outorga, piscinão, barragem, tudo isso que você tem ouvido aqui em Paracatu, a gente vai estar esclarecendo para você do Jornal da Tarde. Tobias, seja bem-vindo ao Jornal da Tarde, trazendo essas informações importantes para o nosso ouvinte de Paracatu em geral. Boa tarde, Francis. Boa tarde, ouvintes do Jornal da Tarde. Primeiramente, eu venho aqui para a gente, agradecendo também o Francis, para a gente trazer um pouquinho de informação para a cidade em geral de como que está a captação de água da Copasa e se eles de fato vão ter, se eles estão olhando para o futuro. Hoje, quando a gente fala de gestão hídrica, nós não podemos só falar da água que nós temos. Nós também precisamos de falar do futuro. Será que nós vamos ter água daqui a 10 anos? Será que a gente vai ter uma estratégia melhor para gerir o recurso hídrico na região? Será que o crescimento da cidade vai ser suprido pela água disponível? E é com isso que a gente vem hoje aqui bater esse papo. Vamos então começar por uma coisa que todo produtor rural sabe que é necessário ter, que chama-se outorga, que é o direito de usar a água para um determinado fim. A Copasa tem uma outorga, E como é que está a situação da outorga da Copasa? Aumentou, diminuiu? Como que vinha acontecendo e como que está acontecendo hoje? Então, muitas pessoas da cidade podem não conhecer, mas para qualquer usuário, ele fazer a captação de água em um córrego ou rio, ele precisa ter esse documento chamado outorga de uso de água. O órgão ambiental, no caso o IGAM, ele te dá essa autorização com os limites de vazão, volume mensal e dependendo dos casos, dias de captação que você pode usar essa água. A Copasa, ela tem uma outorga e no Santa Isabel, como nós já sabemos, com algumas pessoas sabem, é uma área de conflito por uso de água. E o que significa isso? Uma área de conflito por uso de água é uma área onde tem maior demanda por água do que água disponível. Não necessariamente tem uma briga entre os usuários. O nome conflito é só um nome que existe dentro a nível estadual. Então, a Copasa, quando foi decretada a área de conflito, foi criada uma outorga provisória, coletiva, com todos os usuários ali do Santa Isabel. Dentro dessa portaria, a Copasa tem uma vazão para ela captar garantida de 144 litros por segundo, 24 horas todo dia, ela usa esse volume full time. Agora, nós já sabemos que ela tem essa outorga, ela usa esse volume todo e que ainda nós estamos vendo que me vira e mexe, falta água na cidade. Acontece algum problema, ou falta água, ou falta algum tratamento, e sempre tem essas intercorrências, e ela está como eu posso dizer, ela está restrita a esses 144 litros por segundo. Tá? Hoje, a portaria coletiva do Santa Isabel ela já está em retificação, que existem algumas modificações dentro da bacia. Algumas pessoas precisaram aumentar sua vazão, algumas pessoas precisavam de incluir um barramento existente em sua propriedade. Aí, quando eu digo algumas pessoas, são os outros usuários além da Copasa. A Copasa, num pedido inicial nesse processo, ela pediu para que fosse aumentada a vazão dela de 144 para 182 litros por segundo, se eu não me engano. E aí, depois da análise feita por uma consultoria especialista, aqui em Paracatu, eles fizeram e identificaram que no ponto de captação da Copasa não tem disponibilidade hídrica, não tem água. Se eles aumentarem essa vazão, eles secam o rio. E aí, quando a gente fala que não tem disponibilidade hídrica, é através de um cálculo que a gente, em Minas Gerais, usa-se o cálculo do deflúvio. É um cálculo que existem N críticas sobre ele, que é desatualizado, porém é a regra que o órgão ambiental usa. Então existe crítica? Existe, mas é a regra que usa. Então a gente tem que seguir esse cálculo. E dentro desse cálculo, utilizando as médias, as piores médias de vazão
anual, a nível de anual, que a gente chama de Q710 anual, ele nesse ponto ali não tem mais a disponibilidade hídrica. Entendi. Os 144 litros fica garantido, mas o acréscimo não é possível nesse momento. Tobias, dito isso aí, a Copasa já vem aí há alguns anos dizendo que vai construir um piscinão, certo? Um reservatório. No zoneamento ambiental e produtivo feito há pouco tempo atrás e entregue à sociedade, que o SEBRAE participou, e Riganor participou e a Prefeitura também participou, dentre outras entidades, constatou-se que o ideal seria construir barramentos, ou seja, identificou-se que precisaria construir 4 barramentos em pontos estratégicos para que fosse feito uma reservação de água no leito do rio. Dito isso e dito que o que a Copasa pretende fazer, que é o piscinão, que até hoje não saiu, que inclusive no Jornal da Tarde eu tenho cobrado, se batido nesse martelo diversas vezes. O que seria a melhor solução? O que a Copasa quer ou o que foi apresentado no diagnóstico do zoneamento ambiental e produtivo? Você falou muito bem, Francis, porque o zoneamento ambiental produtivo foi um trabalho que trouxe um resultado muito importante, até mesmo para a recuperação da bacia. Dentro desse ZAP tem construção de barraginha, tem cercamento de nascente, tem adequação de estrada rural e, para solucionar a falta d'água, esse conflito por uso de água, essa indisponibilidade hídrica, eles sugerem a construção desses barramentos, né? O barramento em si é uma estrutura licenciável. Para você construir uma barragem, você tem que fazer um processo de licenciamento, você faz um desmatamento, você faz um processo de outorga para construir o barramento e assim regularizar a vazão. O piscinão, ele em tese, ele é mais simples, ele não é licenciável. Você constrói, desde que construído fora da área de preservação permanente, desde que ele não esteja construído dentro de um rio, na beira de um rio ou dentro de uma nascente, ele pode ser construído a qualquer tempo, tá? Mas é uma estrutura que ela precisa ter um plano de ação emergencial para um caso rompimento. A gente se lembra do caso de Varjão de Minas, onde um piscinão de 700, 800 mil metros cúbicos de água rompeu e trouxe uma lama no rio Paracatu, né, rio abaixo. E então essas estruturas elas precisam ser cadastradas e depois de cadastradas elas precisam ser, dependendo do seu volume, ter o plano de ação emergencial, que a gente chama de PAI, né? Assim, essas estruturas, além disso, ela tem que apresentar como que ela vai funcionar. Chama de plano operacional. O plano operacional vai dizer como que ele vai encher, como ele vai esvaziar, como que vai ser utilizado esse volume de água. No caso da Copasa, existem ainda uma série de dúvidas. Por quê? Quando a gente fala num piscinão, você tem que dizer como que você vai encher esse piscinão. Sim. Se nós temos hoje na portaria coletiva do Santa Isabel 144 litros por segundo para a Copasa e esse volume é 100% utilizado na cidade, como que vai encher esse piscinão? Como que vai encher? Né? Então é uma estrutura que eles propagandearam que vão investir 18 milhões em Paracatu para a construção desse piscinão, sendo que nós não temos ainda, o comitê inclusive perguntou isso para a Copasa, falou, cadê o plano operacional? Como que vocês vão encher esse piscinão? E aí eles falaram que vão encher o piscinão com uma vazão sazonal, utilizando o Q710 mensal. E aí eu volto no primeiro item que a gente estava falando, que o cálculo de deflúvio, você não usa Q710 mensal, você usa Q710 anual. E portanto, você não consegue criar disponibilidade hídrica de um mês para o outro. Entendi. Entendeu? Então, eles vão gastar. O nosso medo, isso a gente conversou muito na reunião do comitê, é que a Copasa construa, utilize 18 milhões de reais na construção de um piscinão, ainda sem a devida segurança de que essa estrutura vai resolver o problema. E aí, ainda caminhando dentro desse aspecto, na associação do Santa Isabel, dos produtores rurais, eles identificaram a possibilidade de construir coletivamente uma das barragens propostas no ZAP. Entendi. Essa barragem, ela seria uma barragem de baixo impacto
que armazenariam um volume aproximado aí de 2 milhões e alguma coisa de metro cúbico e assim conseguiriam regularizar o fluxo do Santa Isabel, tanto na chuva quanto na seca. Então, se o Santa Isabel eles não têm água num certo período do ano, setembro, agosto, setembro, é aquela dificuldade de ter água, a barragem traria segurança hídrica para que a Copasa até mesmo aumentasse a sua captação. Entendi. Sem problemas. Então, foi proposto isso para a Copasa e a Copasa de antemão já falou, não, o nosso projeto é o piscinão. Falei, ok, tudo bem, concordamos com o piscinão. O piscinão também é uma solução. Mas a barragem não deixa de ser uma solução para a bacia. Né? E além disso, não seria com a participação única e exclusiva da Copasa. Tá. Entendeu? No caso aí, então, para entender melhor, o nosso ouvinte entender melhor, o piscinão serviria à Copasa para servir a cidade. O barramento serviria à Copasa para servir a cidade e aos outros usuários dessa bacia. Exatamente. Além de manter o fluxo de água, para o nosso ouvinte entender melhor. Na época da seca tem pouca água, na época da chuva tem muita água, que até transborda dependendo da época de alguns anos. O barramento ele não vai deixar ter cheia e não vai deixar ter seca, porque ele vai manter um nível médio com essa água que está armazenada. Quando está na chuva, ela vai armazenar, quando chega na seca, ela vai soltar essa água um pouco mais forte. Exatamente, Francis. É muito importante quando a gente observa numa bacia que nos períodos de seca ela está extremamente exaurida, o recurso hídrico, já não tem mais água, e no período da chuva acontece aquelas pancadas de chuva que a água vai toda embora. E aí quando você vê essa água, entre aspas, indo embora com alta velocidade, causando em até alguns casos erosão, com a barragem você contém essa água, faz um acúmulo de água. É claro que é uma obra de engenharia, deve ser acompanhada por um engenheiro, deve ser acompanhada pelo CREA, por quem for, para exatamente trazer a segurança necessária. Depois da barragem construída, aí eu não estou falando, Francis, de uma barragem de 50, 100 hectares. Estou falando de uma barragem de 10 hectares. Tá, por causa da caixa do rio. Exatamente. Quando a caixa, o caixa do rio é menor, ela consegue fazer um grande acúmulo de água com a estrutura de uma área pequena. Então isso é uma estrutura de baixo impacto e resolve o problema. Além de que o orçamento que o pessoal da associação já nos trouxe, levou para o comitê de bacia, o orçamento falou que é uma estrutura de 8 milhões. 10 milhões a menos que o que a Copasa quer investir. Exatamente. Então, a gente, em reunião, tanto com os produtores rurais quanto com o CBH Paracatu, essa situação ficou um pouco frágil, né, digamos assim. Como que uma empresa ela diz que vai solucionar o problema gastando 18 milhões, sendo que você não tem a segurança de encher essa estrutura, e ao mesmo passo coloca de lado um projeto que vai garantir a vazão residual do córrego. É claro que nós, enquanto comitê de bacias, estamos aqui para discutir a situação. Né? Nós não somos o dono da verdade, nós não estamos aqui para dizer que é certo ou errado. Mas eu acho que falta ainda a empresa mostrar para o comitê e para a sociedade que isso vai funcionar. Nós vamos gastar 18 milhões, mas não vai ser uma estrutura que vai ficar seca. Nós vamos gastar 18 milhões, mas isso vai funcionar, vai resolver o nosso problema. E nós vamos seguir a portaria que nós temos. Porque por mais que seja vontade da empresa funcionar, colocar mais bomba, colocar maior vazão no córrego, ela tem uma portaria de outorga a respeitar. Entendi. Ela não pode extrapolar aquela vazão. Ela não pode extrapolar os limites mensais diários. A gente sabe que a questão do uso de água para abastecimento humano ele é prioritário. Ponto. Porém, a gente sabe que esses 144 metros cúbicos por segundo poderia ser aumentado pelo órgão ambiental desde que houvesse água para isso. Exatamente. E foi feito, como você falou anteriormente, foi feito um estudo que não tem água para aumentar. Então não adianta botar aqui a 200, você só tem 144. E que ainda, na época frágil, que é a época seca, não tem nem o 144. Eu acho o seguinte, eu acho que se fazendo, como diz o outro, né, advogado do diabo,
Se a Copasa, no final das contas, falar assim, nós precisamos de maior vazão, o órgão ambiental, em vias judiciais, ele pode exigir que embargue fulano e ciclano para fornecer maior água para a Copasa, porque é utilidade pública. Isso pode acontecer, mas eu acho que não é por aí. Nós já estamos em uma bacia de conflito. Uma pessoa que ela já está instalada, que ela já está funcionando, gerando emprego, trazendo renda, ela não deveria ser embargada por uma falta de gestão de um terceiro. Entendi. Pelo que você falou, então, por esse exemplo que você acabou de citar, eu posso dizer o seguinte: poderia acontecer isso desde que fosse o último recurso. Mas a gente tem outros recursos, como você já falou, como o próprio estudo que foi feito com várias entidades, com vários profissionais, analisaram toda a bacia, toda a questão solo, vegetação, áreas degradadas ou não, né, a caixa da bacia. Detalhes e detalhes e detalhes mostrou que há solução, inclusive solução para sobrar muita água, né? Quando eu lembro que assisti e participei da reunião de apresentação, o Calil, ele disse o seguinte: uma das barragens já resolve o problema atual, 2 já planejam um futuro de 5 a 10 anos de crescimento da população, as outras 2 é poupança. Inclusive, essas outras 2, ele preveu no estudo que a bacia do Santa Isabel, ao invés de fornecer 1.500 hectares plantado e irrigado, passar para 2.500. Quer dizer, produzir mais ainda. Produzir mais, gerar mais emprego, mais renda. Então, assim, a solução está aí. Só não vê realmente quem não quer. Então, a construção de barragem, a gente vê que antigamente nós tínhamos a construção de barragem como um dragão, né? Que todo mundo tinha medo, barragem pode romper, barragem traz impacto. E não, a barragem hoje ela é a solução para a nossa região. Chove bem em um certo período e em outro período longo de escassez. Então, essa barragem, essa estrutura, aí a gente chama de estrutura de benfeitoria para segurança hídrica de uso comum. A gente chama de uso comum porque ela vai solucionar o problema de várias pessoas. E aí, talvez fique um receio da empresa com medo de, assim, nós vamos ajudar o pessoal a plantar mais. Não. Se for consensual dentro do comitê de bacias, é um compromisso do comitê trazer segurança hídrica para a cidade, que é a nossa prioridade 0, não é a nossa prioridade 1. Nossa prioridade 0. Em segundo momento, a gente analisa a expansão da área irrigada. Trouxe segurança hídrica para a cidade, está funcionando, não tem mais problema de falta d'água, vamos passar para um aumento de área. Mas a prioridade 0 nossa é trazer água para a cidade. E eu entendo quando a empresa fala que existe dificuldade de elaboração de projeto, isso, aquilo, aquilo outro, mas a gente tem que lembrar que empresas que são cotadas na bolsa, ela tem investidores. Esses investidores têm que saber do que está acontecendo aqui. E a Copasa é uma dessas empresas. Nós não podemos esquecer que a Copasa ela tem um investidor que responde por ela. E muitas vezes parece que em Paracatu esse investidor não está sabendo. Entendeu? Ele vê o resultado da empresa e ele não está entendendo. Mundialmente falando, nós estamos vendo uma pressão dos investidores, dos bancos de investimento global, eles estão obrigando que as empresas tenham certificação de sustentabilidade. Os pilares da sustentabilidade, que é Environmental, Social and Governance, né? Meio ambiente socialmente correta e de governança, certificado de governança. A empresa tem que ter esses 3 pilares. E eu acho que isso está um pouquinho faltando quando a gente vê um projeto como esse. Nós vamos expandir, vamos gastar 18 milhões com um piscinão que ainda não tem a segurança operacional dele. Eu solicitei isso para a Copasa ainda não nos apresentou. E ao mesmo passo coloca de lado um projeto de barragem que soluciona o problema de imediato. Então, hoje a gente vê regiões, aqui, Boa Esperança, por exemplo, que tem 7 barragens num curso de córrego muito pequeno, com um volume acumulado de 15 milhões de metros cúbicos. É água demais. E lá acontece tudo isso que a gente falou aqui, a regulação, água para todo mundo, está todo mundo satisfeito, rindo para as paredes, plantando, colhendo. Inclusive com a DVPA. A DVPA faz parte dessa bacia e não falta água. E também a utilidade pública. Veja bem, a geração de energia elétrica, por mais que seja por forno térmico,
ela também é utilidade pública. Então eles também estão sendo beneficiados de uma boa gestão de água. Está sendo salvo pela quantidade de barragem que tem lá. E eu acho que esse é o caminho, sabe? É bom que a população entenda o que está acontecendo, porque muitas vezes vê assim, nossa, vai gastar 18 milhões. Mas 18 milhões vai resolver? Será? Entendi, eu entendi. Tobias, você tem conhecimento de exemplos de outras bacias próximas ou até mais longa, além dessa que você já citou? Por exemplo, o Naí, alguns anos atrás, a gente ouvia muito falar na época das chuvas, que vários bairros alagavam ali próximo. Lá existe barramento? O Naí não existe um não, existe 3 barramentos no Rio Preto. Foi a solução de Unai, não só para a cidade, mas como também para os produtores rurais em torno do Rio Preto. Entendi. Quando você vai no Rio Preto, nos meses de setembro, outubro, você vê uma água limpa, de extrema qualidade, com muito peixe e muita água. Quando você vai no Rio Paracatu, o Rio Paracatu começa a ver o trem bonito depois do Rio Preto. Entendi. Quando o Rio Preto entrega aquela quantidade de água, que é a Q710, que as barragens regulam essa vazão, e aí sim o Rio Paracatu segue mais forte. Entendi. Então a gente vê, quando a gente aumenta a discussão a nível de bacia do Paracatu, que nós estamos falando de Santa Isabel, que é a menor bacia, a menor subbacia de uma outorga coletiva. Quando a gente aumenta para a bacia do Paracatu, o sonho dourado nosso de gestão de água é construir uma barragem no Rio Paracatu. Qual que é o desafio disso? Que a barragem no Rio Paracatu, qualquer nível que você sobe no Rio Paracatu, alaga uma área muito grande, a região é muito plana. Então não viabiliza, então é melhor você reduzir a escala, fazer uma barragem de baixo impacto, assim como essa está sendo proposta. Nas subbacias. Nos ribeirões, nos rios pequenos. E aí vai. Desde que seja uma barragem licenciada, desde que seja com outorga regular, com acompanhamento de um profissional e de uma consultoria, de empresas especialistas em terraplanagem. Isso é muito importante para que nós não permitamos que isso seja uma obra de qualquer jeito. Entendi. Nós precisamos de ter critério de engenharia. Então, é uma estrutura que, se feita com acompanhamento de profissional, é segura, resolve o problema da falta d'água e garante expansão por muito tempo ainda, tanto para a cidade quanto para o produtor rural. Tobias, para a gente encerrar o nosso papo, então, o que você acredita que deve acontecer? Você já falou que a Copasa ainda está faltando entregar, então, um estudo, né, um documento. O que está faltando, então, agora para poder bater o martelo para a Copasa realmente tomar uma providência e resolver o problema de água de Paracatu com a visão do CBH Paracatu? É uma boa pergunta, Francis. É uma boa pergunta. Eu acho que falta a Copasa mesmo olhar para frente. Quando eu falo olhar para frente, eu não estou falando olhar para daqui 10 anos. Estou falando para olhar daqui 6 meses. Nós estamos no período de chuva. Nós temos água. Esse é o problema da crise hídrica. Que você vive agosto, setembro em um pesadelo, outubro, novembro e dezembro você tranquilo. Entendeu? Esse é o drama da gestão hídrica. Eu acho que a Copasa já está faltando, com seriedade, procurar os produtores rurais e falar assim, nós vamos fazer isso. O plano nosso é construir a barragem assim, assim, assado. Porque se eles pegarem e abraçarem esse projeto nesse momento, nós estamos em dezembro, eles terão 6 meses de planejamento e já começa a execução no período seco. É verdade, é verdade. Em 2022, nós já não temos problema de água nunca mais em Paracatu. Porque a partir da hora que ficar pronto, ele já está pronto para ser usado. O outro ainda tem que ser enchido. Exatamente, exatamente. Entendi. O meu plano, a minha ideia, se eu fosse um diretor da Copasa, seria elaboração de projeto imediato. Dezembro, janeiro, no máximo fevereiro está pronto. Licitou, a empresa ganhadora começa a trabalhar em julho, agosto. Agosto, setembro, outubro, a barragem está pronta. Já com vazão residual, já com comporta, já com todas as medições necessárias, controle de estabilidade, com tudo certinho. Novembro, a barragem começa a encher, começa a chover. Ela começa a encher. Final do período chuvoso já está cheia.
Está cheia, com certeza absoluta ela vai estar cheia. Então aí, a partir desse momento, a Copasa vai fazer a captação da barragem ou do fluxo residual da barragem. Surgiu uma pergunta aqui que alguns ouvintes com certeza devem ter falado. Tá, a construção de uma barragem ela vai ser feita no leito do rio. Como que acontece esse sistema aí do fluxo dessa água enquanto se constrói uma barragem? É feito um desvio por tubulação? Como que acontece isso, Tobias? Exatamente. A estrutura de engenharia que é feita vai depender muito do ponto de construção do barramento. Tá. Mas geralmente eles fazem um dique de contenção um pouquinho acima para segurar essa água, para essa água não atrapalhar a obra. Faz-se a obra de engenharia de tubo de fundo, que as comportas, toda a barragem, ela tem tubulação de fundo com registro. Coloca-se a tubulação de fundo, aí enquanto esse dique lá segura a água, eles já vão começando a construção da barragem e compactação. Tá, mas o que eu estou te perguntando é porque a gente usa essa água do Santa Isabel para o abastecimento. Então, nesse caso, esse fluxo da água teria que continuar, não? Por tubulação. Esse dique ele só funciona. Aí vai levar dali até o ponto de captação e continuar então a chegar água para a cidade. O dique vai segurar por um momento e já, enquanto colocou o tubo de fundo, ela já passa pelo tubo. Tá, entendi. E aí já vai embora com mantendo a regularidade do fluxo da água. Então, assim, vai depender, é claro, eu não posso fazer do local onde vai ser construído. Exatamente, vai depender um pouco de como que é o local, se é de rocha, se tem que fazer um desvio, qual que é a melhor metodologia. Entendi. Mas isso também não é um bicho de sete cabeças. Ou seja, não vai atrapalhar o abastecimento da cidade dessa construção alguma, aí, desse barramento. De forma alguma. Inclusive, não pode. Quando você licencia uma barragem como essa, você consegue fazer com que isso... a água tem que passar. Tá. É uma espécie de um plano pré-construção. Exatamente. Tá. E aí, muitas pessoas podem estar perguntando, mas o licenciamento de uma barragem dessa é muito difícil. Realmente, é muito difícil. Mas quando o prefeito pode decretar um estado de calamidade, vai para o órgão ambiental, conta com o comitê, conta com a Supran, conta com o IGAM, que dá para resolver. E já existe um estudo técnico. Eu acho que o licenciamento ambiental não é o problema. Não é o problema. Algum ouvinte pode perguntar, mas o licenciamento é complicado. É complicado para o agricultor, é complicado para a produção, porque não é utilidade pública, não é interesse social. Agora, quando é uma barragem de hidrelétrica, quando é uma barragem de água para utilidade pública, aí sim é prioridade no órgão ambiental, o projeto vai passar na frente de muitos outros aí e eu tenho certeza que a gente pode contar com o apoio do Estado. Entendi. E vale lembrar, eu tenho dito isso aí não só na época da seca, eu me lembro que em janeiro, com aquele chuvaral todo que teve, dezembro, que a época de chuva, eu estava falando, gente, está chovendo, ninguém está lembrando que falta água. Quem garante hoje que vai ter água no mês da seca, setembro, outubro? Eu falei isso no início do ano. Nós passamos perrengue aqui. Todo mundo ficou com medo de faltar água na torneira. Faltou água por outros detalhes, mas não por falta de água no rio. Mas poderia ter faltado. Não faltou por quê? Porque a gente viu que teve um período chuvoso anterior muito bom. E já tinha dado início ao plano que foi identificado, de restauração com a construção das barraginhas, o terraceamento que foi feito antes do período das chuvas. Então, isso aí já ajudou um pouquinho, pode ser já um reflexo. Mas quem garante que, nós estamos hoje aqui em dezembro de 2020, quem garante que em agosto, setembro de 2021 vai ter água? Essa é a grande questão. Não tem segurança hídrica. Não tem. Realmente não tem. Quando a gente vê que um diagnóstico feito na bacia já acusa que em vários pontos não tem disponibilidade, isso é um indicativo que realmente não vai ter água. Em um certo momento não vai ter água. Qualquer evento, aí a gente fala de evento atípico, qualquer evento atípico pode trazer esse prejuízo, esse impacto de faltar água. Entendi. Nós tivemos aí 7 anos ruins de chuva e aí agora começamos alguns anos bons. Tivemos 2015, não foi tão bom, 2016 foi péssimo, 2017 nem se fala, 18 foi ainda ruim, mas segurou as pontas, 19 já melhorou, teve um período de chuva maravilhoso, 90% dos irrigantes irrigaram menos, porque o período de chuva foi mais longo, e também todo mundo ficou calejado, não quis fazer 3 safras, fez 2 safras só, então
isso ajudou um pouco a gestão hídrica, né? Mas nesse momento, quando a gente olha para frente, a gente tem que saber que, ó, tivemos um episódio de falta d'água. E isso não foi uma vez, foi vários anos que aconteceu essa falta d'água. Então, realmente, chegou a hora da gente olhar para frente e resolver de uma vez. Como é que a gente vai resolver? Ah, a Copasa é estatal, não interessa se é gestão dela estatal ou o que for. Ela vai achar uma solução. Agora, eu sinto que falta mesmo elas comprar, a Copasa comprar a briga para resolver. Beleza. Enquanto eu ficar apagando poeira, realmente não adianta. Tobias, muito obrigado pela sua participação. Um programa com bastante informação, acredito eu que a gente vai estar recebendo algumas dúvidas, produtor rural, ouvinte aqui da zona rural, da zona urbana, e esses ouvintes têm aí, é claro, você que pode estar deixando aí seu telefone, o e-mail do CBH Paracatu para que possa entrar em contato. Também o Paracatu Rural também recebe essas demandas e vai estar repassando para você. Enfim, eu tenho que agradecer sua participação aqui no Jornal da Tarde. Não, que isso, Franz. É sempre um prazer estar trazendo informação para você, para os seus ouvintes, para toda a comunidade paracatuense. Caso tenha algumas dúvidas ainda, ficamos à vontade no CBH Paracatu. E o e-mail do CBH Paracatu é o cbhparacatu@gmail.com. Vocês podem estar mandando e-mail para a secretaria com certeza vai me repassar para a coordenação da CETOC. Beleza? Beleza. Estamos à disposição e agradeço a oportunidade. Obrigado, Tobias. Valeu.